dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridos alunos do PBS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de Literatura e Arte, mais uma vez, para darmos continuidade nessa que vai ser a nossa penúltima aula antes do recesso da Semana do Natal, perfeito? Hoje nós vamos adentrar o penúltimo período antes da contemporaneidade. A gente vai falar da arte na Idade Moderna. Não deve ser confundida com a arte moderna, que não tem nada a ver com a arte na modernidade, apesar do nome ser bastante similar, e que vai demarcar um período de muita importância, de muita relevância na história da civilização, sobretudo da civilização ocidental, que é para a qual o nosso escopo hoje está voltado. Feito. Antes da gente embarcar dentro desses estilos que vão ser compreendidos pela Idade Moderna, a gente primeiro tem que entender qual é o contexto histórico. Ela vai se dar do século XV, ou seja, dos anos 1400, até o século XVIII, mais ou menos. Aqui no Brasil ainda vai ter algum tipo de influência até um pedacinho do século XIX, mas de um modo geral até o século XVIII. Esse período vai ser marcado pela descoberta, cheio de aspas, das Américas, pelas revoluções francesa e industrial e por diversos outros acontecimentos que vão marcar a história e também, por consequência, vão fazer bastante sombra na esfera artística da sociedade. A sociedade, de um modo geral, vai ser como todo artista, vai ser influenciada pelo seu contexto ao redor. Perfeito? Para a gente começar, a gente tem que ter em mente que a gente já saiu do feudalismo e começou o capitalismo, de algum modo. Houve a ascensão da burguesia, com o nascimento, e muitas outras peças da sociedade começaram a deixar de existir, dando lugar a outras. Em meio a um contexto de muita insatisfação social, a gente vai ver como os primeiros expoentes da cidade moderna, após o Renascimento, o estilo do maneirismo, que, como sugere, tem a ver com maneira, tem a ver com o próprio estilo. As artes, por assim dizer, vão começar a se desgrudar da figura do artesanato. O mero artesão, como palavras extraídas de textos da época, não vão ser mais confundidas ou comparadas ao trabalho de artista. É um movimento que vai buscar trazer nas obras de arte, nas formas artísticas, bastante requinte, muito peso. São obras de muito rigor, de muitos detalhes, cheias de minúcias que vão extrapolar o uso do elemento artístico como não somente uma forma de linguagem, mas também como uma forma de transmitir uma mensagem de superioridade, de trabalho, de dificuldade, uma valorização dos artistas pelos próprios artistas. A gente vai observar os exageros nas pinturas, muitos detalhes, muitas peças, um jogo de luz e sombra muito intenso, muitas sombras, muitas as luzes muito fortes. A gente vai ver na arquitetura também uma espécie de extrapolação das alturas. As figuras vão ser todas alongadas, com muitos detalhes. Observe nessa imagem aqui que está aqui do meu lado. Tem uma estrutura bastante próxima do que era clássico, né? Como vocês podem perceber, mas que ela é alongada para cima, como se ela continuasse mesmo depois de acabar, mirando sempre o céu, sempre buscando maior altura, ou seja, buscando o infinito, o perfeito, o divino, que é representado pelo céu. E reparem como que essas extensões da obra, na verdade, são pequenas gárgulas, pequenas estátuas que vão agregar, além de altura, também um valor estético muito interessante para essas obras. Elas são alongadas, mas não por vigas ou pilares retos, mas sim por esculturas. Vão representar como se fossem as primeiras fundações a partir da construção rumo ao divino. Feito. Mais à frente, a gente vai se deparar com um estilo que a gente viu bastante na literatura, que é o barroco. O barroco, como vocês talvez se lembrem, vai dialogar, obviamente, com a arte barroca no Brasil, e a primeira forma de arte que a gente vai ver sendo representada no Brasil. A gente pode se a gente pode perder diversas horas aqui, gastar diversos momentos falando somente sobre a arquitetura, a escultura e toda a produção artística e literária da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. No lar do nosso maior escultor da época e talvez da história, que é Aleijadinho, as obras tinham bastante teor católico, visto que a Igreja Católica estava passando por um processo de disputa perante a Contra-Reforma, ou perante a Reforma Protestante, né, lançando a Contra-Reforma. E isso fez com que a arte, representada, óbvio, por artistas cristãos, católicos, fosse uma maneira de divulgar, de resplandecer, de permanecer, de fortalecer esses valores cristãos de ordem católica. Percebam que todas as obras, entre todas as obras da arquitetura e da escultura, muitas vão ser ou
representações artísticas de momentos e passagens bíblicas, ou mesmo vão ser, no caso da arquitetura, a construção de diversas igrejas, como essa aqui de São Francisco, que a gente pode observar como uma das mais expoentes dentro das basílicas e das catedrais de Ouro Preto e do Brasil, de um modo geral. Reparem como tem um rigor técnico, como as figuras são suntuosas, são pesadas, passando esse ar de sacro, essa mensagem de que você está se deparando com algo sagrado. Temos até esse rico exemplo aqui, não só rico porque pela arquitetura, mas também por se tratar de um metal nobre, que é essa igreja toda construída a partir do ouro, o que tenta deflagrar, tenta transmitir para aqueles que a vislumbram uma situação de riqueza, de imponência, de poder que a Igreja Católica precisava transmitir para o seu povo para tentar se manter ainda influente, ainda poderosa, ainda dominante na sociedade social. Reparem que na pintura também a gente vai ver um jogo de luzes e sombras que vai permear bastante esses estilos da modernidade que vão marcar o uso da luminosidade não somente como algo retratado do sol, mas também como algo que vai fazer parte do dia a dia. A luminosidade agora não é mais algo que acontece a revelia da natureza. A luminosidade ela vai ser trabalhada na pintura. Ela vai ter um porquê, ela vai ter uma mensagem por trás, ela vai dar enfoque para determinado ponto e esquecer outro pedaço da obra. Além disso, a gente continua percebendo essas expressões bastante carregadas, né? Expressões faciais sendo representadas em esculturas, do que ela, além de representar um rigor técnico de uma habilidade bastante precisa, também vão deflagrar uma mensagem além da posição, das vestes, da escultura, que também vão indicar o que aquela personagem representada, aquela personagem esculpida, sentia no momento em que foi capturada. Como estilo de transição entre o barroco e o neoclassicismo, a gente vai ter o rococó, que vem de uma palavra francesa, a qual não vou me aventurar a pronunciar dessa vez, que significa o uso das conchas. Tem algo a ver com concha. Rococó, até lembra, né? Cocó, concha. Não sei se para vocês lembrou, para mim lembrou. Desculpa esse cacarejo no meio da aula. Pois bem, o estilo rococó vai representar ainda uma visão muito cristianizada, muito católica, muito repleta de teores religiosos, de mensagens bíblicas, mensagens sagradas, e vai transformando-se aos poucos em algo mais voltado para aquilo que foi o clássico. O rococó vai marcar, sobretudo com esses formatos de conchas, com esses formatos sempre côncavos, sobretudo na arquitetura, imagens de arcos perfeitos, curvas suntuosas, que deflagram algum tipo de perfeição, que buscam expor uma celestialidade, uma vez que se a gente imaginar o céu, ou ele vai ser o topo da Terra, ou vai ser repleto de nuvens, que são figuras bastante curvilíneas, e vai ter um jogo de azul e rosa muito intenso, representando certa singeleza, certa sutileza, certo teor mais angelical. Né? Eu ia falar angelicalidade, mas eu não sei bem se essa palavra existe. Então, vamos com o que a gente sabe. Né? O rococó, além disso, ele vai também trazer muitos arabescos nas esculturas, nas decorações internas das construções. São poucas as obras de arquitetura que têm o rococó como estilo predominante. Mas dentro dessas poucas, a gente pode observar que tem muitas influências do barroco, do clássico e também uma busca por uma identidade própria que não se destaca de uma maneira muito pertinente na sociedade, na história, de um modo geral. Após o rococó, como eu disse que era um estilo de transição, a gente vai ter o neoclassicismo. Neo, que significa novo, classicismo, que tem a ver com clássico. Né? É uma forma de remontagem do classicismo, é uma forma de resgate dos valores estéticos, dos valores morais, dos valores éticos do classicismo, que vão ser interpretados na literatura, como vocês talvez se lembrem, pelo arcadismo. Né? Arcádio era um pedaço da mitologia em que havia grandes festas, grandes declamações de poemas, de cantigas, por aí vai. Nesse momento, a gente vai ter uma valorização do passado histórico, né? Neoclássico, novo clássico. Vamos ver uma influência muito forte das ideias iluministas também, que vão estar presentes nesse momento, também fazendo esse resgate. E vamos ter uma reposição, não, mas uma reedição de valores e de fragmentos de obras artísticas das civilizações clássicas, da Grécia e de Roma. Reparem nesse panteão aqui que está aqui do meu lado, o panteão de Paris. Como que ele lembra muito a construção do Monte Olimpo, do Paternon. Paternon. Enfim, está escrito aqui, vocês vão ler melhor do que minha pronúncia.
Além disso, a gente vai ver uma busca por uma harmonia, uma beleza estética bastante presente. Nas esculturas, a gente vai ver a mitologia sendo novamente retratada, as mitologias grega e romana, que também são muito parelhas, são muito parecidas. Os temas são bastante cotidianos, apesar de ter essas dimensões. As mitologias vai representar logo de cara uma oposição ao barroco e ao rococó. Não tem mais cristão, não tem mais arabesco, as construções são suntuosas, são fortes, são imponentes e transmitem um ideal dos deuses para frente aos humanos que vão observar essas expressões artísticas. Enfim, os valores clássicos, os valores dessas civilizações que já foram remontados em outros períodos da sociedade, vão ser trazidos aqui também, como a simplicidade, o uso e o equilíbrio dessas formas, que não tem muitas, como eu já mencionei, não tem muitas alusões a um estilo mais delicado, mais naturalista, por assim dizer, por representar galhos. Né? Nada disso vai ser mencionado nesse período. A gente vai ter muito pelo contrário, construções mais simples, mais limpas. A gente vai ver muitos pilares, muitas construções retas, amplas, dando sinal de grandeza. Coisa similar que a gente vai observar também, posteriormente, em arquiteturas de estilos políticos muito autoritários, como o terceiro, o primeiro, o segundo Reich na Alemanha, como Mussolini na Itália. Uma arquitetura de pouquíssimos detalhes, de muita grandeza, de espaços altos, muito altos, amplos, poucas curvas, poucos corredores, muitas colunas, o que representam grandeza, né? Que trazem essa imponência somente nas formas em que aquela estrutura se sustenta e para em pé. Para finalizar a Idade Moderna, a gente vai ter o Romantismo, que, tal qual o estilo literário, ele não vai representar, ou melhor, tal qual o estilo literário, ele vai representar um nacionalismo muito forte, época que a Revolução Francesa tem o seu grande destaque nas obras artísticas, nos elementos artísticos de um modo geral. É um momento que o nacionalismo ganha vez, sobretudo nas Américas, que começam a se libertar, os países, as nações das Américas começam a se libertar das suas colônias, das suas metrópoles portuguesas e começam a buscar uma identidade cultural muito própria. A gente viu aqui no Brasil com a figura do índio, a gente vê na Argentina com a figura do gaúcho, de muitas outras mitologias, a gente vê nos outros países mais ao norte, na América do Sul, retratando também a figura de Bolívar, que foi muito importante para a liberdade, para a independência dessas nações, e vai observar na arte, sobretudo na pintura, que é onde mais se manifestam, expressões sentimentais, né, como o romantismo não pode deixar de trazer à cena, e também uma força nacional, uma busca patriótica muito latente, muito presente, e que vai permear o caráter das obras, tanto na arquitetura, que são bem menores, mas que buscam um estilo próprio, na pintura, que visam retratar momentos importantes para aquela nação, e, obviamente, na literatura, que é quando a gente vê a criação de heróis nacionais, a gente vê a valorização dos mitos desenvolvidos naquela própria terra, e o desenvolvimento de uma cultura interna, tanto da pessoa como da pátria de um modo geral, quando da pessoa frente às outras pessoas, e quando no estilo nacionalista, frente às outras nações. Perfeito. Um estilo que parte de dentro para fora. Tudo bem? Só lembrar da nossa aula sobre romantismo que vocês vão ter uma ideia muito mais enriquecida sobre esse estilo, que é tão pouco marcante nas artes plásticas, mas é tão importante nas obras literárias, certo? Gostaria de me despedir, agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. Nos vemos na semana que vem com a nossa última aula antes do recesso. Por favor, não faltem. E, bom, boa semana, um abraço, tchau, tchau.